Mas vamos começar aqui sobre a questão dos desvios. A Veja soltou ontem a matéria pela manhã, matéria longa, interessantíssima, com várias informações que inclusive complementam. Várias coisas a gente chegou a comentar aqui, mas eu faço questão de trazer, principalmente o que aconteceu na Bahia e que envolve o consórcio Nordeste. Temos algumas novidades que deixam um caso ainda mais triste de ver o que fizeram com o dinheiro do pagador de impostos. E a matéria se chama Processos sigilosos revelam golpes contra os cofres públicos na pandemia. E aqui já no subtítulo diz, documentos que a Veja teve acesso estão em poder da CPI. A PF estima total de desvios em 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Imagina. Mas eles defendem a ciência. Colocaram na foto, olha só, Rui Costa, com um dos trechos de um dos documentos. Aqui o depoimento que ele deu, né? Tá aqui como depoente. E ele falando que ele não sabia de nada, que ele é só governador, que ele não tem como ver o que tá acontecendo e tudo mais. Só que o que aconteceu na Bahia, e a gente já comentou em vídeos passados, eu não vou trazer hoje, senão o vídeo vai ficar muito grande. O Carlos Gabas falou que quem tava por trás aí das negociações de compras era o Rui Costa. O Carlos Gabas colocou a culpa no Rui Costa. Mas o Rui Costa disse que ele não sabe de nada. E vejam só. Cristiana Prestes Tadeu, que aí é a dona, né, da Rempcare, a empresa do mercado da Mamona, todo mundo sabe o que é, né? Tá falando aí que é o seguinte, que em abril do ano passado, a Rempcare, a empresa mais vistosa do grupo, tinha apenas 2 funcionários registrados. Apesar de modesta, a firma foi contratada por 48 milhões de reais para fornecer 300 respiradores ao consórcio Nordeste. Isso a gente já sabe, já comentou bastante sobre isso. E fala o seguinte, a microempresa, como se sabe, na verdade aplicou um monumental golpe, sumiu com dinheiro e nunca entregou as máquinas. E o que é que tem de novo que a gente ainda não havia comentado? Isso daqui. Pelo menos eu não sabia. O inquérito, inicialmente conduzido pela polícia baiana, apresentou a Rempcare como ponta de uma rede criminosa. O negócio desde o início foi planejado para dar errado. O negócio não só foi planejado para lucrar, foi planejado para dar errado. Por quê? Vasculhando o contrato, os investigadores detectaram uma série de ilegalidades para facilitar e agilizar ao máximo a negociação. Só para citar um exemplo, o acordo original previa a contratação de um seguro internacional para garantir a entrega da mercadoria, uma cláusula que visa exatamente proteger o comprador, que seria o consórcio Nordeste. Tinha um seguro internacional, tinha lá, tinha uma cláusula, o contrato original estava lá, o seguro internacional. Qualquer coisa que acontecesse, o consórcio Nordeste, né, iam receber o dinheiro de volta, os itens e tudo mais. Mas o que foi que aconteceu? A tal questão do seguro foi modificada. Você vê, no meio do processo, o contrato foi modificado. O seguro passou a valer apenas a partir do momento em que os respiradores deixassem o país do chefe do João Dória. Só quando deixassem o país, de onde, teoricamente, seriam importados. Como esse embarque nunca aconteceu e o pagamento foi antecipado, 48 milhões de reais foram para o ralo numa trama, segundo os policiais, que ultrapassou os limites da vilania. O seguro era completo. Eles pegaram o seguro completo e falaram, não, o seguro não é completo, é só quando deixar lá a China. Quando deixar o país está valendo. Só que não deixou o país. E aí agora? Já pagou. Não tem seguro. O seguro não precisa cobrir. E 48 milhões de reais desapareceram num passe de mágica. E é isso daqui. Olha só. A Veja informou que isso aqui ela teve acesso, nem deveria ter tido acesso, não, são documentos sigilosos, mas são documentos que estão em poder da CPI. Os senadores sabem disso, Renan Calheiros sabe disso daí, o senhor Omar Aziz, o senhor Rodolfo Rodrigues, não à toa, eles fizeram de tudo para blindar o Carlos Gabas. Aí você vê, os inquéritos sigilosos do STJ, a que a Veja teve acesso também, olha só, mais um inquérito sigiloso. Esmiuçam fraudes ocorridas no Pará. Nelas, o governador Helder Barbalho, ao contrário do seu colega baiano, aparece atuando diretamente nas negociações para a compra de equipamentos médicos.
Na Bahia, as mensagens, as coisas que conseguiram achar assim, o mais próximo foram conversas, né? Pelo menos a própria Cristina falou com o Bruno Dauster, que era um exemplo de José Dirceu do Rui Costa. Inclusive as pessoas falam que ele continua nos arredores do governo, ainda que não esteja ocupando um cargo. Esse é o Bruno Dauster, era o antigo secretário da Casa Civil lá do Rui Costa. E aí, no Pará foi diferente, porque no Pará tem as mensagens do Helder Barbalho. Foi pego com a boca na botija. O esquema criminoso também envolve irregularidades. Em contratos para o funcionamento de hospitais de campanha, os desvios podem chegar a 280 milhões de reais. E o papai do Helder, o senador Jader, é suplente da CPI e votou contra o Carlos Gabas. As apurações revelaram que Helder acertava com empresários detalhes, inclusive financeiros, de compras que seriam autorizadas por ele mesmo logo depois. De acordo com o Ministério Público, dessas conversas emergiram contratos superfaturados e direcionados a determinadas empresas. Que bonito, né? Ele que vai dar ele negocia, ele que vai dar o parecer e ainda encaminha para quem que vai ser e quem não vai ser. Meu amigo, imagina aí se a CPI quisesse investigar sobre isso, né? Ainda diz, os procuradores investigam, entre outros negócios, ilegalidades na aquisição de respiradores e bombas de infusão para hospitais paraenses. E a matéria ainda cita a questão do Amazonas. Eu não trouxe aqui porque o Amazonas fala de sempre. A parte interessante que diz o seguinte, que o Amazonas é o estado que está mais avançado. A PGR já falou, existe uma organização criminosa e o governador só não está preso e nem afastado porque o STJ ainda não decidiu. Tá tudo na mão do STJ. Se o STJ, segunda-feira, decidir, culpado, tá afastado ou preso, qualquer coisa que seja. Espera aí que o STJ, né, tome logo uma decisão quanto antes. Principalmente porque se o governador do estado do Amazonas estiver envolvido em corrupção, meu amigo, fica complicado, né? A gente ter uma pessoa corrupta gerenciando o estado. E aí, só para falar um pouquinho aqui do Gabas, vejam só onde ele apareceu. Tem aí, né, esses manifestos, as pessoas se juntam em prol de uma causa, aqui ó, permita que Cuba viva, let Cuba live. Olha quem está lá assinando, sabe? Caso esse abaixo assinado, essa espécie de abaixo assinado, o senhor Carlos Gabas, lá de Cuba, né? Quem poderia imaginar? Petista vermelho, amigo do Lula de longas datas. E eu falei pra vocês também que o filhinho do Renan estampou jornais. Renan Filho pagou 39 milhões em gratificações fantasmas via SUS, diz Ministério Público Federal. Matéria que saiu no Diário do Poder. Ministério Público Federal combate gratificações para servidores por fora do portal da transparência. E ele, olha só, né, gente? Olha só, rapaz. Mas se aí, qualquer coisa, Renan Calheiros vai falar que o filho dele está sendo perseguido. Sabe, Bolsonaro está aparelhando o Ministério Público Federal para perseguir o filhinho do Renan, que é um santo. Quem diria, hein? E Elisa diz, Renanzinho, gratificações fantasmas em Alagoas. Imagina se a CPI começasse, né? Olha tudo isso daí. Que ia faltar lugar, né? Para ver o sol nascer quadrado.